Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de novembro de 2017. Escritora Anne Bert morre na Bélgica através de eutanásia. Sofrendo de uma doença degenerativa incurável, a escritora francesa Anne Bert, de 59 anos, morreu dia 02/10, em um hospital na Bélgica, após optar pela eutanásia. Bert sofria de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como doença de Charcot, que leva a vítima a uma paralisia muscular. A escritora foi diagnosticada com a doença, que não tem cura, em 2015. Desde então, Bert começou uma luta para escolher como encerrar com sua vida de forma que não infringiria a lei. Para isso, ela começou a escrever o livro O Último Verão, que conta todo o processo da doença e sua batalha para legalizar a própria eutanásia. O lançamento da obra foi dia 04/10. Consciente de que queria o procedimento, ela já havia declarado que não estaria presente no dia do seu lançamento. A briga com a legislação francesa. Em 2016, a França autorizou a eutanásia através de uma sedação profunda e contínua até a morte, contanto que a pessoa fique adormecida em todo o processo. No entanto, a eutanásia é aplicada no país somente para pacientes terminais e com autorização do mesmo. Porém, ela não autoriza o suicídio ou a morte assistida. Para isso, Bert precisou ir para a Bélgica, onde conseguiria realizar o procedimento legalmente. Em carta aberta, Bert perguntou: uma pessoa doente e deixá-la morrer de fome e sede é realmente mais respeitoso à vida do que terminá-la através da administração de um produto legal? Questionou. Ainda em uma das passagens do seu livro, ela escreve: quero morrer em paz, antes de ser torturada. Na Bélgica, a eutanásia ativa para pacientes que sofrem de uma doença incurável foi autorizada em 2002. Mas, ainda hoje, em diversos países, o procedimento ainda é um tabu. Allan Kardec aborda o caso de Anne Bert de forma indireta no Livro dos Espíritos, questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E sempre é culpado aquele que não aguarda um termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. No livro Temas da Vida e da Morte, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, apresenta a página intitulada Antemoribundos, na qual afirma que quando o homem compreender, em toda a sua magnitude, o fenômeno da morte e o consequente despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o desprendimento dos moribundos no seu leito de agonia.
O comportamento materialista, que o propele a uma existência de imediatismos, faz que, diante da morte dos seres queridos, se entregue ao desespero, ou à blasfêmia, ou ao inconformismo, atirando perigosos dardos de ira naquele que necessita de paz, no momento grave em que se lhe encerra o ciclo biológico, no qual realizou o empreendimento de magna importância para o seu curso de evolução. Os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir a espiritualidade. O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento deles ocorrem entre sensações e emoções complexas que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo que cada qual haja logrado. Desse modo, deve transcorrer em clima de paz ambiente o processo liberativo, para que, no instante em que cessem as pulsações orgânicas, nenhum choque vibratório atinja o recém-desencarnado. Em face do desajuste comportamental do cotidiano, muitos familiares e amigos, sem o conveniente respeito pelo ser amado, criam uma psicosfera agressiva, na qual os petardos mentais alcançam o convalescente em estado de sono, perturbando-lhe o repouso que precede ao despertamento. Nas horas subsequentes, porque permanecem as conjunturas tumultuosas, o espírito se aturde ante as cenas chocantes que depara, quase sempre tombando em desequilíbrios equivalentes e injustificáveis. Logo se dá a ocorrência da desencarnação, o espírito acompanha, em calidoscópio mágico, todos os fatos da existência que acabara de viver, podendo, em breve espaço de tempo, aquilatar a respeito da conduta que se permitiu, com automática avaliação de todos os seus atos, e, só então, passa a lamentar os erros como abençoar os sacrifícios e as dores, as realizações nobres e as lutas travadas em prol dos ideais dignificantes, bem como as renúncias ocultas, a abnegação e os silêncios que beneficiaram outrem, como efeito do amor e da caridade a que se afeiçoou. Certamente, nem todos os desencarnados podem repassar a vida, há pouco concluída, considerando-se que grande número deles, estagiando na materialidade e subjugados pelos vícios, não se dão conta do que lhes aconteceu, e, mesmo quando são levados à reflexão post-mortem, negam-se a aceitar a contingência, apegando-se às impressões e aos gozos nos quais se compraziam, embora se lhes apresentem. Então, de forma afligente e angustiante, esta perturbação se alonga pelo tempo em que as ilusões cultivadas predominam, impedindo-lhes o despertamento da consciência longamente anestesiada pelos vapores tóxicos da carne. O ambiente de harmonia, saturado de vibrações benéficas, contribui efetivamente para tornar ameno e compensador o momento da morte, mesmo para os que não se souberam utilizar, quanto deveriam dos tesouros da vida, facultando que sobre eles os afetos espirituais possam exercer ação benéfica e até impeditiva da loucura ou dos pesadelos cruéis que a muitos assaltam. O momento da reencarnação é sempre aguardado com entusiasmo e festa no coração, o que constitui bênção para o ser que chega e principia nova caminhada na Terra. Encarcerando-se temporariamente no corpo para o cumprimento do programa de iluminação, quando chega a hora da libertação seria de esperar-se que todos os que compartilham da experiência proveitosa e o próprio triunfador se alegrassem, cantando hosanas de felicidade e agradecendo as dádivas recebidas que irão contribuir para a plenitude buscada. Em caso de insucesso da jornada, melhores razões para criar-se um clima psíquico-emocional de amor, que proporcione uma revisão tranquila dos atos e já outra programação para o porvir, em regime de confiança em Deus, na esperança de melhores oportunidades futuras. Não podendo evoluir o espírito, mesmo quando não logra as vitórias, surgem áreas de experiências que o beneficiarão mais tarde, nele estabelecendo valores que serão aproveitados nas ocasiões devidas.
A morte, portanto, é momento de valiosa expectativa para o ser. Desse modo, o velório e o sepultamento prosseguem merecendo o mesmo respeito e consideração que se devotava ao desencarnado. Mais do que um ato social, de aparência, na qual predominam os valores chãos das vaidades e ostentações, constituem um apelo ao sentimento fraternal e à solidariedade espiritual para ajudar aquele cujos despojos se acompanha para a inumação ou cremação cadavérica. Quando se compreenda que morrer é fenômeno indolor, que faz parte da vida, jamais a destruindo, compreender-se-á que naquele momento não se interrompem os intercâmbios afetivos, as necessidades emocionais nem os anelos do coração, pelo contrário, a entrada na vida que estua noutra dimensão exige recursos próprios para tornar ditoso o recém-chegado ou minoradas as penas que o aguardam. Em toda parte vige o intercâmbio psíquico-emocional, mantendo estruturas ou desarticulando-as, estimulando as aspirações ou diluindo-as, pois que é das mais poderosas forças existentes, e que infelizmente ainda não é canalizada conforme seria de desejar-se. Haja-se, portanto, ante os que se estão desprendendo, com dignidade e amor. A inevitável saudade e a próxima ausência física, que tanto maceram, não se podem converter em instrumentos de agressão espiritual ao ser amado. Antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude-o, a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual, e, desse modo, se prepare, por sua vez, para a própria viagem que em breve ocorrerá, quando se reunirá esse afeto, então sem mais angústia nem adeus. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de novembro.